E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você aprende como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência. Aqui nós trazemos análise gráfica, que traz resultados, análise gráfica que te ensina, através de super dicas, como trabalhar os gráficos em opções binárias. Aqui já estou vendo uma entradinha de venda, já vou fazer a minha entrada de venda. Aí você pergunta assim, Cadu, por que ali é uma entrada de venda? Porque essa aqui é uma região chamada pelos trades americanos de Trade Confirmation. Inclusive, vou entrar com mais duas taxas. Por que Trade Confirmation? Deixa eu abrir aqui o aplicativo, vou mostrar para você. O preço, ele está travado nessa região. Está travado nessa região. Assim como ele travou nessa região de fundo. Quando o preço vem com a onda buscar essa região, ele já deixa um ponto de confirmação onde eu posso fazer minhas negociações, onde eu posso fazer minhas operações. O preço vem novamente, continua fazendo o trabalho, só que ele chega nessa região, ele não tem força de rompimento nessa região. Tanto é que o volume assim nos demonstra isso. Que ele não tem força para fazer um rompimento, ele não tem força para estar acima daquela região. Então o que acontece? Acontece uma confirmação de entrada. Tá lá, pena que ele não computou todas as taxas, as 3 taxas, mas computou 2 taxas. Isso é chamado pelos americanos de Trade Confirmation. Por que, Cadu, Trade Confirmation? Perdão. Porque a literatura americana, eles são americanos e falam inglês. Ou seja, é uma região de negociação, de confirmação de negociação. Eu posso chamar de qualquer nome, mas para você entender, né, Trade Confirmation é a confirmação de uma negociação. São regiões do gráfico, que eu sempre falo para vocês, são regiões mais extremas, regiões onde tem um fundo e um topo, onde você pode confirmar o seu trade de forma com mais clareza, com mais tranquilidade no gráfico. Então, essa região aqui é uma região dessas, como nós podemos fazer movimentos de venda, movimentos de compra. Você tem que entender que existem pontos de entrada no gráfico, existem pontos de entrada no gráfico que você tem que entender o contexto do gráfico. Este movimento todo que o gráfico fez, ele chegou nessa região e ele fez esse candle aqui como uma confirmação da região. Este candle aqui, ele me deu o quê? A confirmação nessa região, que era uma região de Trade Confirmation, que eu poderia fazer uma venda, fazendo com que o preço poderia buscar. O próprio volume me mostra isso, né? Porque o que acontece, gente? Tem muita gente que se apega apenas ao preço. O preço é importante? É de suma importância. O preço desconta tudo no gráfico. Porém, contudo, todavia, o preço é o efeito do que nós vemos no gráfico. O que causa o efeito? O que causa o efeito? E aí é que tá. Você trabalha efeito e não trabalha causa. Então você tem que trabalhar causa junto com o efeito. Porque todo efeito vem de uma causa. Isso que você tem que entender. E quando você vê um padrão como esse aqui, você já entende o que está acontecendo com o gráfico. Inclusive sobre padrões, você que é novo no canal, você pode baixar inteiramente grátis este book. Inteiramente grátis, onde você pode estudar, são 16 padrões em 36 páginas. Como que você tem acesso a este book? Basta ir no banner do meu canal e ver o ícone lá do Telegram, você vai ver, ou abaixo do link aí da aula, tem o Treinamento Hunter, né, que é o link do canal do Telegram. Cuidado com falsos perfis, tá? Aqui no canal do Telegram só posto resultados de alunos e link da aula do YouTube. Você vai ver aqui, mensagem fixada, vai clicar nela e vai abrir os links para download, tá? Aí você faz o download. Tem mais de um link porque às vezes para um link não abre, para outro o link funciona, tá? E aqui você vai ver resultados de alunos, por exemplo, que é o Marcos de Anápolis, Goiás, passando apenas para agradecer pelo conhecimento, transforma. O senhor é responsável pela transformação de muitas pessoas. Deus é bom, Marcos. Quem transborda sempre terá mais, isso é verdade. Parabéns pelo seu trabalho e dedicação para conosco. Que Deus o abençoe abundantemente. Amém, Marcos, a nós todos.
O Marcos aqui de Anápolis, Goiás, já manda os seus resultados. Aqui o Décio, ó, opa Cadu, bom dia. Fiquei uns dias sem operar, porém sempre estudando. Afinal, não operar também faz parte do plano, exatamente. Iniciando a semana com mais um dia de meta conquistada, 3-0, segue o plano. Abençoada semana, Hunter, gratidão pelos ensinamentos, mestre. Amém, Décio, é isso mesmo. Aqui logo pela manhã, se não me falha a memória, é o Silvio, que mandou, né? Ó, mandando já os seus saques, dizendo assim, bom dia, Cadu, professor Cadu. Mais um saque e, como sempre, deixa uma pequena porcentagem de capital para trabalho. Isso aqui é a forma inteligente de trabalhar, né? Sempre deixa um stop na corretora. Quando me perguntam, eu sempre dou essa dica. E o Silvio está seguindo aqui o que é ensinado. Agora eu vou tomar meu café e depois trabalhar. Gráfico iniciando essa semana. O treinamento Hunter não só diz respeito aos gráficos, também diz respeito à conduta de vida. É isso aí, Silvio. A profissão é um estilo de vida, né? A verdade é essa. Esse daqui, ó, é o Eduardo. Ele é de Angola. Dá uma olhada nos trades que o Eduardo faz. Altamente lucrativo, voando nas suas análises. Fala, professor, basta sentar o bumbum e estudar que o resultado vem. Passando para agradecer. Deus abençoe. Deus abençoe também, amigão. Eu tenho muitos alunos de Angola, Moçambique, da África em si, tem muitos alunos aqui. Boa noite, professor. Aqui segue os estudos. Tá lá, ó, em nome de Jesus, abraço, Deus abençoe. Amém, amém. Olha só. Seguindo a risca. Então você vai ver aqui, ó, inúmeros resultados. O Wagner mandando um 8-0 aqui, ó. Isso foi ainda à noite, né? Fim de semana, ó, OTC, mandando bem. Então você vai ver os alunos aqui, resultados dos alunos, link do YouTube. Caso você também tenha alguma dúvida a respeito de treinamento, querer saber alguma coisa, até alguma dúvida sobre análise gráfica, você pode mandar aqui para mim, ó, um direct no meu Instagram, tá? Lembrando que eu respondo quem me segue no Instagram. Você vai ver aqui, ó, link de acesso ao meu WhatsApp e também ao treinamento, tá? No link aqui tem tudo, tem meu WhatsApp, tem a página de acesso ao treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Então, se você quer ser como esses alunos, que sabe o que faz e tem resultados aqui, ó, sabendo o que fazer no gráfico, você será bem-vindo, tá? O seu acesso será vitalício e o Tira Dúvidas é direto com o professor Cadu aqui, tá bom? Então vamos lá, Euro-USD, falei para vocês dessa região de venda, dessa resistência, onde o Trader Confirmation, né, uma nomenclatura, porque a gente pode dividir os gráficos, gente, de várias formas. Tudo depende dos estudos que nós fazemos. Esse gráfico mesmo aqui, eu posso dividir 100 e 50%. Aqui é a chamada região de prêmio, essa aqui é a região de desconto. Aí nós temos aqui, ó, o Trade Confirmation aqui em suporte, resistência, tem região de demanda, tem região de oferta. Ou seja, eu posso colocar nomenclatura de vários nomes, de vários estudos, porém, o que vale você a ter consciência é realmente saber como que o gráfico funciona, tá? É que às vezes eu vou soltando alguns termos técnicos aqui para você entender de forma técnica, porque tem muitos alunos do treinamento que seguem aqui, então às vezes eu falo um termo técnico, né? Pronuncio um termo técnico para eles entenderem o que está acontecendo. Porque quando você atinge uma técnica, você já começa a operar o momento certo da entrada no gráfico, aí você precisa às vezes de uns comandos técnicos para entender o que está acontecendo, e assim esses alunos vão entendendo o que está acontecendo. Euro-USD, fizemos nossa entrada, ele foi lá para baixo, vamos ver Euro-GBP, o que o Euro-GBP está fazendo, ó. Gráfico chegando em região, novamente, ó, gráfico chegou nessa região, olha que interessante, olha que interessante. Se eu for analisar esse gráfico, o que aconteceu com esse gráfico aqui, ó? Ele tem uma linha de referência que foi quebrada. Então esse gráfico ele está fazendo o quê? Um movimento de busca de regiões mais altas. Então nessa região aqui, o ideal não é vender, o ideal é eu comprar, eu seguir o movimento do gráfico. Porém, contudo, todavia, em opções binárias nós temos o quê? Nós temos a oportunidade sempre de fazermos trades de venda, de compra, porque nós trabalhamos o quê? Com scalper, com scalping, né? Com movimentos curtos no gráfico. Então, se eu sei que este gráfico aqui, ele tem uma quebra de região, presta atenção no que eu estou falando, hein?
Se ele tem uma quebra de região, ele precisa voltar aqui para ganhar uma força, para seguir movimento, porque esse é um movimento lógico que o mercado pode fazer, eu sei o que o gráfico vai fazer. Eu entendo o que o gráfico vai fazer e eu posso fazer o que o gráfico está fazendo. Se eu fizer o que o gráfico está fazendo, ou se eu entender o que o gráfico está fazendo, eu já tenho a oportunidade de sair na frente do meu trade, né? Eu já consigo entender o que está acontecendo com o meu trade. Olha ele dando meu loss aqui, um loss bonito, sem problemas. Ele não está fazendo o que eu quero? Será que vai fazer o que eu quero? Não. Olha lá, fez o que eu quero. Aliás, não é que fez o que eu quero, ele fez o que ele está fazendo. Olha aqui, você não precisa ficar apavorado quando você faz seu trade. Dá uma olhada. Linha de tendência de baixa, né? Vocês gostam de chamar linha de tendência de baixa. Então olha o canal de baixa, linha de tendência de baixa. Eu chamo de linha de referência. Vou apagar tudo isso aqui para você entender. Eu chamo de linha de referência. É uma linha de referência. Se essa linha de referência foi quebrada, o preço está afastado dessa região, para ele conseguir quebrar esse ponto, 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 quem está lá no Forex fazendo suas movimentações, ele precisa oferir lucro. Então ele começa a fazer venda aqui, ele começa a fazer venda aqui, ele começa a fazer venda aqui, ele começa a fazer venda aqui. Para o gráfico fazer movimentações de respiro, retração na tendência para ele ganhar força. Ninguém que te ensina opções binárias te ensina um negócio desse, tá? Um profissionalismo desse. Então, cada movimento desse, cada ondinha dessa de correção no gráfico, é um momento onde aquele grande, aquele que detém mesmo o poder da movimentação, que está movimentando milhões de dólares, ele, para fazer o gráfico continuar seu movimento de alta aqui nessa região, ele precisa oferir seus lucros. E conforme ele vai chegando nessa região, ele vai oferindo seus lucros com tranquilidade, sabendo que o pessoal está na contramão. Então, se eu sei que ele precisa oferir o lucro nessa região para continuar o movimento, eu posso fazer uma vendinha aqui. Por quê? Porque aqui em binárias, isso eu estou falando que está acontecendo lá no Forex, por isso que eu falo para todo mundo. Visão Forex, ação binárias. Tem muita gente que pergunta assim para mim, Cadu, se eu entrar no treinamento, eu posso operar qualquer outro mercado? Óbvio, porque nós estudamos análise gráfica. Tem ênfase em opções binárias, porque eu estou cansado de ver gente tradando errado em opções binárias. Porém, todo momento de entrada em suporte e resistência que você aprende com as técnicas da análise gráfica, aqui no treinamento de opções binárias, é o mesmo que você vai fazer em qualquer ativo de qualquer lugar do mundo. O que muda é a ação do preço na região. Mas isso, até no treinamento do Introdução ao Forex, você consegue entender muito bem isso. Então olha o preço vem buscar o valor, ele vem a oferir os lucros aqui, buscar um preço mais baixo para ele poder comprar novamente. Por quê? Porque se ele está jogando o preço para cima, como diria o bom português, se essa instituição ela quer jogar o preço para cima, ela precisa comprar barato. Ela precisa comprar barato, precisa vender caro. Então ele precisa fazer esse movimento, ele necessita desse movimento. E é aí onde a gente faz nossos trades em opções binárias, tá bom? Conseguiu entender aqui esse ponto de entrada, o melhor ponto de entrada no gráfico em opções binárias, ou os melhores pontos de entrada no gráfico em opções binárias, para você entender como operar um suporte, como operar uma resistência, como operar um padrão de correção, como operar um padrão de continuidade, como operar um padrão de reversão. Você tem que saber que tem um padrão de candle aqui, eu vi esse padrão de candle aqui acontecendo, dentro de um contexto gráfico, e aí para entender todo esse contexto gráfico é necessário você estudar, se aprofundar, por isso existe um treinamento, né, desenvolver um treinamento para isso, para que você entenda com mais clareza o que está acontecendo no gráfico. Vamos lá para mais um ativo, vamos ver o que o ativo está dizendo aqui, ó, GBP, JPY, vamos na sequência. Olha o gráfico, a mesma coisa, ó, o gráfico chegou nessa região, o que ele me mostra nessa região? Me mostra poder de venda nessa região? Poder de venda nessa região. Por que tem poder de venda nessa região? Porque ele vai precisar fazer o quê? Se bem que agora parece que ele está quebrando, né? Vamos lá, ó. Ele tem aqui, ó, pontos, né, iguais, e aí ele vem com a tendência.
Quando ele quebra esse ponto, ele tem a primeira região que ele pode oferir lucros. Essa é a primeira região que ele pode oferir lucros. Então, ele pode fazer uma vendinha aqui? Pode. Isso cabe a ele querer fazer. Se ele não fizer, eu tomo meu loss. O segundo ponto é este ponto aqui, ó. Este é o outro ponto que ele pode oferir lucro. Ó, tá rompendo, o preço está subindo, lindo, lindo, lindo. O que ele pode fazer? Pode buscar a outra região lá em cima, ó. Essa região aqui em cima ele pode buscar. Cadu, como é que eu sei que ele vai buscar essa região? Só vendo, tá? Não tem como eu saber. Só vendo ele buscar a região. Então o que eu posso fazer? Ó, Euro GBP, JPY, chegou na região, agora eu faço o quê? Juros e correções monetárias. Ó, fiz, tomei meu loss bonito que você viu, né? Aqui, que ele rompeu justamente nessa primeira região que ele oferiu lucro. E agora ele foi buscar outra região. Eu não falei para você que todo gráfico tem um exato momento de entrada? Ele tem um exato momento de entrada. Quando ele não oferiu lucro naquela região, ele foi buscar outra região de Trading Confirmation. Trade Confirmation. Outra região de Trade Confirmation. Ou seja, ele vai ter que confirmar uma região onde ele vai oferir lucro. Isso está acontecendo lá no Forex, gente, tá? A gente não movimenta o gráfico em opções binárias. Só que a gente tem que entender o que está acontecendo lá no Forex para fazer aqui em opções binárias. Entendeu? Por isso que tem gente que só apanha. Tem gente que só apanha do gráfico. Então ele está chegando aqui, está oferindo seu lucro para continuar o movimento de alta. Tá lá, ó. Entradinha perfeita, ó. Entradinha perfeita. Olha que movimento é esse. Olha que movimento lindo é esse. É um movimento onde o gráfico mostra para você quando o gigante do mercado quis fazer compra em região de demanda, que foi aqui a região de demanda, e onde ele faz oferta para oferir lucros, que ele acabou de fazer ali uma aferição de lucros. Então, a dinâmica do preço, ela acontece dessa forma, porém, o preço tem uma causa. É o volume financeiro empregado que movimenta o preço. Então, se eu sei que um candle se forma dessa forma, ele tem que ter um volume financeiro interno de trabalho dentro dele. Ah, Cadu, mas e se o candle se forma dessa forma aqui, e ele também tem o mesmo lucro financeiro demonstrado? Opa, tem alguma disparidade, tem alguma coisa errada. Então eu tenho que entender o que está acontecendo no gráfico pela causa e pelo movimento do preço. E aí eu vou entender qual o melhor ponto de entrada no gráfico em opções binárias. Qual o melhor ponto de entrada num suporte e resistência. Qual o melhor ponto de entrada para continuar uma tendência. Tudo dependendo do que? Como o preço se movimenta no gráfico. Mas para entender como o preço se movimenta no gráfico, eu preciso entender a causa desse movimento. Cadu, mas o poder de volume está mostrando que o preço está comprado. Por que você faz uma venda? Porque lá no Forex ele está oferindo lucro. Ele precisa fazer um movimento aqui, ó, de confirmação do preço. Ele precisa oferir lucro para entrar mais pesado, para continuar o movimento acontecendo. Isso ninguém te ensina em binários porque eles não sabem o que acontece no gráfico lá no Forex. Né? Você aprendeu em binários, tocou na linha, entrou, toca na linha, entra. Não tem discernimento de teorias que movimentam o mercado. E por que o mercado trabalha dessa forma? O institucional e o varejo lá no Forex trabalham dessa forma. São termos técnicos que às vezes eu trago para você, como eu falei aqui, que aqui é o Trade Confirmation, né? Alguns termos técnicos em região de oferta, porque o gráfico já saiu de região de demanda e região de oferta, ele precisa fazer o quê? Uma confirmação de trade para oferir seus lucros e para entrar mais pesado para continuar subindo o gráfico. Ele precisa disso e é o que ele está mostrando aqui em relação ao volume do gráfico. É o que ele me mostra em relação ao que o gráfico está fazendo. Então, entenda uma coisa. Você quer aprender como operar opções binárias? Você tem que aprender de uma forma profissional. Você não pode abrir o gráfico e olhar como uma criança olha. Você tem que olhar como uma pessoa madura que entende o que está fazendo. Você tem que olhar para o gráfico e entender realmente como funciona esse movimento. Qual é o contexto do gráfico? Por que o gráfico está comprado? Por que o gráfico está vendido? Por que aquela região eu posso fazer uma venda? Por que o gráfico sobe?
Você sabe ler o gráfico? Como ler o gráfico? Como saber se o gráfico está subindo ou se o gráfico está descendo? Como saber se a vela vai subir, se a vela vai descer? Como operar um suporte e resistência de forma correta? Como operar uma tendência de forma correta? Qual o melhor ponto de entrada no gráfico em opções binárias? Você sabe identificar o melhor ponto de entrada no gráfico de opções binárias? Ou os melhores pontos de entrada no gráfico em opções binárias? Ou os melhores pontos de entrada de suporte e resistência em opções binárias? Você viu que eu tomei um loss aqui, né? Eu tomei um loss aqui, ó. Por que eu tomei um loss aqui? Porque aqui era o primeiro ponto que ele poderia fazer o quê? Era o primeiro ponto que ele poderia auferir seus lucros. E o que eu falei para você? Ele não auferiu os lucros, rompeu, continuou subindo, só que aqui era o segundo ponto onde ele tinha que auferir os lucros dele. E o que aconteceu? Auferiu os lucros. Vai auferir lucros, ele vai esperar o preço ficar mais barato. Quando o preço ficar mais barato, principalmente talvez nessa região aqui, ó, ele vai comprar novamente para fazer o quê? Para fazer o preço subir, porque ele precisa romper essa região aqui, ó. Se ele quer jogar o preço no preço mais caro possível, se ele quer fazer o pessoal vender no preço mais caro possível, ele precisa quebrar essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura. Ele precisa quebrar essa estrutura. E ele vai jogar o preço para baixo. Quanto mais barato para ele comprar novamente, ó, ele não comprou aqui, ele já está jogando o preço aqui, ele pode comprar aqui. Cadu, mas ele pode jogar o preço aqui embaixo e comprar aqui? Pode. E como é que eu sei isso? Olhando o gráfico de acordo com o contexto que ele faz. Aí são inúmeras situações, inúmeros contextos, e aí a gente tem que se aprofundar para entender melhor, tá? Agora olha que interessante, ó, uma entradinha com duas taxas, aqui eu tomei aquele loss, né, que você viu aqui, que ele não auferiu os lucros aqui, ficou num 2-1, aqui num 3-1 e aqui num 4-1 praticamente. Aqui também era para ser 3 taxas, no fim ele computou 2 de 3 aqui, mas ficamos aqui num 4-1. Ótimo para o nosso dia de hoje, a semana ainda nem chegou no meio, que será amanhã, né, mais um dia positivo, mais um dia de ganhos. Se você quer ser como os alunos aqui do treinamento, quer ser como o professor aqui, de ter conhecimento técnico realmente como funciona o gráfico, vem para o treinamento. Aproveite essa super promoção, um preço justo, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Você tem acesso vitalício e vai se aprofundar naquilo que nós chamamos de conhecimento técnico em análise gráfica. E vai realmente entender como é que os gráficos funcionam, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido mais alguma coisa, eu espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento pessoal. Eu peço para que você me deixe um like, deixe um comentário após o vídeo, se inscreva no canal. Isso tudo é como se você estivesse dando um agradecimento a mim pela aula ministrada, tá? Se você quiser vir para o treinamento, as redes sociais estão aí no link abaixo ou no banner do canal, é só entrar em contato comigo ou entrar em contato direto lá na página e fazer aquisição, tá bom? Você será muito bem-vindo e vai ter o suporte diretamente comigo. Então, te vejo amanhã no próximo trade, numa próxima aula. Fica com Deus. Fui!